Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando, estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, no vídeo anterior a gente trabalhou, deduziu essa formulazinha aqui, da segunda, para calcular o volume equivalente a partir dos dados da tabela da segunda derivada, Então agora dá para trabalhar analiticamente, certo? Vamos ver como é que isso se dá na prática? Então vamos agora refletir como é que a gente acha o volume equivalente, usando só o olho, batendo o olho nas tabelas da primeira, da segunda derivada e batendo o olho na tabela de titulação também. Então vamos lá. Eu não sei se eu mostrei essa figurinha em um vídeo anterior, mas ela é bem útil para entender, o que está acontecendo. Essa daqui é a sigmoide original da titulação, Essa daqui é a curva da tabela da primeira derivada. Se eu pegar aquela tabela da primeira derivada e plotar, sai essa curva. E se eu pegar os dados da tabela da segunda derivada, sai essa curva. Então existe uma super coincidência entre aonde tem o ponto de inflexão, de maior derivada, onde tem a maior empinada, com esse ponto que eu rebato aqui embaixo e com esse ponto que eu rebato e cruzo o eixo X aqui embaixo. Esse ponto coincide com esse e com esse, certo? Quando eu faço a brincadeira. Essa é a ideia que está por trás de tudo isso, de trabalhar com a segunda derivada. Então, eu não preciso fazer método nenhum geométrico, eu não preciso plotar gráfico, eu não preciso usar a derivada e puxar um traço até aqui, eu não preciso puxar um traço até aqui para ver onde cruza o eixo X. Agora eu tenho uma formulazinha acoplada que me dá esse valor, Então, olha só, tá aqui os dados de uma outra titulação potenciométrica. Olha, perceba que a pessoa que construiu essa tabela arranjou os dados de uma forma um pouquinho diferente do tio. A derivada entre esses dois pontos, aqui está a tabela original, aqui está a tabela da primeira derivada e aqui está os dados da tabela da segunda derivada, Então, entre esses dois pontos, ele deixou um espaçozinho aqui, e colocou o volume médio entre 85 e 86, o volume médio é 85,5 e a derivada, que é esse menos esse dividido por esse menos esse, certo? E assim ele o fez colocando sempre intermediário. Na segunda derivada ele também fez a mesma coisa, só que a gente não vai fazer assim, é a mesma coisa, mas a gente não vai fazer assim, tá? É daquele jeito que o tio falou, tudo bem? Então olha só que legal, vamos treinar o olho. Vamos esquecer da primeira e da segunda derivada, só olhar para esse conjunto de dados. Aonde está o salto? Aonde está o salto? Olha lá. Vixe, fica ruim de ver, Onde está o maior salto? Percebe a importância da primeira e da segunda derivada? Ela evidencia, ela torna evidente aonde está o salto, Não tem como não perceber. Não tem como não perceber, só olhando para esse conjunto de dados aqui, fica meio ruim. Se você ficar fazendo o cálculo direitinho, você até acha o ponto, mas é ruim de achar, não está tão evidente. Aqui, já olhando para a tabela da primeira derivada, aonde tiver o maior número é o maior salto, Então, aonde tem o maior número? 0,340. Aqui, 88,5. Você bate o olho na tabela da primeira derivada, você já acha o volume equivalente. Isso eu faço o que com isso aqui? Jogo lá no MV igual a MV e calculo a concentração. É fácil de ver. É fácil de visualizar. Você bate o olho no número e aqui, eu fiquei pescando, eu não sei, não sei, é mais difícil de enxergar. Com os dados da tabela da primeira derivada, aqui é o maior número que tiver aqui, 0,340, o volume equivalente é 85,5. Com os dados da tabela da segunda derivada também, Olha lá, é muito evidente, o gráfico você sabe que salta para cima e depois vai lá para baixo, Então saltou aqui para 0,0
3, né? E depois para menos 0,08. Tudo bem? Então eu sei que o volume equivalente está aqui, ó, entre 88 e 89, né? Entre 88 e 89, tá? Entre o sinal positivo e o sinal negativo aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Agora, como é que eu faço pela fórmula acoplada, né? Ó, eu não vou pegar esses dados e plotar um gráfico e traçar um risco para achar aonde que está passando entre 88 e 89, né? O que é que eu faço? Esse aqui é o meu VA, esse aqui é o meu VB, esse aqui é o meu EA, esse aqui é o meu EB. É sempre esses quatro que eu pego. Aonde está virando, está explodindo para cima e aonde está explodindo para baixo, né? Pego esses quatro e jogo na minha fórmula. Então vamos lá? Olha lá. Vamos resolver essa daqui, ó. Ó, então a gente está a partir de um conjunto de dados de titulação, né? Os dados da titulação, os dados da primeira derivada, da segunda derivada, a gente está pensando o volume equivalente só batendo o olho. E agora nós vamos usar a fórmula acoplada na segunda derivada, para você ver as diferenças. Então, só batendo o olho. Aqui fica difícil de enxergar. Se eu fosse ir no ponto a ponto devagarinho, eu até enxergo. Aqui, batendo o olho só na derivada, na primeira derivada, fica fácil, ó, 0,340 é a maior empinada, né? Volume equivalente a 88,5. Aí, olhando para a segunda derivada, é sempre empinada para cima e empinada para baixo. Então, tá aqui, ó, entre 88 e 89. Aqui tá 88,5, ó, certo? Então, agora, VA, VB, EA, EB. Destaco e jogo na fórmula. Para quê? Para fazer analiticamente. Para não ter que plotar gráfico nenhum. Certo? Então, vamos lá. Babinha. Olha que babinha, gente. Ó, você tá numa prova de concurso, você não perde seu tempo, não. Daqui a pouco eu vou pegar uma prova de... uma questãozinha aí de... acho que não sei se é de concurso, eu não lembro. Que aí você pega o volume equivalente e bater no olho, né? Agora, claro, você está dentro do laboratório, você pode fazer com a segunda derivada. Então, vai ficar assim, ó. O volume equivalente é igual a VA mais VB menos VA vezes EA sobre EA menos EB. Certo? Volume equivalente é igual. Vamos destacar aqueles números lá. Ó, VA é igual a 88. VB é 89. EA é igual a 0,0330. EB é igual a menos 0,0830. Professor, de onde você arrancou isso? De lá, tá? Ó, VA é 88, VB 89. EA é mais 0,0330 e B é menos 0,0830, tá? Destaquei esses quatro números e coloquei aqui, ó. Beleza? Coloquei aqui. Muito bem. Não estou usando bazuca para matar passarinho. Daqui a pouco você vai ver a aplicação disso. É que a gente está aplicando isso aqui ali você bate o olho e você vê que é 88,5, né? Mas tem casos em que isso aqui é bem útil. Então, VA, eu tenho VA, é 88. Né? Tá entre 88 e 89. Então, vamos descobrir, por meio dessa fórmula, qual que é o incremento que tem mais o 88. Então, VB é 89. VA é 88. Vezes EA
eu tenho 0,0330. 0,330. EA menos EB é 0,0330 menos EB é menos 0,0830. É grande a fórmula, hein? V é igual a 88 mais... Vamos lá. Aqui essa continha deu 1 vezes 0,0330 dividido por 0,0330 mais 0,0830. 0,116. VE é igual a 88 mais, vou resolver essa continha aqui, 0,0330 dividido por 0,116. 0,28. Volume equivalente é igual a 88,28 ml. Gente, olha a diferença. Olha a diferença. Aqui já começa a dar uma diferença um pouco mais significativa, né? Pela primeira derivada deu 88,5, pela segunda deu 88,28, né? É 0,2? É 0,2 de diferença, mas dependendo do tipo de análise que você está fazendo, né? Gente, vocês entenderam o conceito? Por que às vezes, é importante a gente entender o que está em jogo aqui, né? Eu tenho semelhança de triângulo, mas na segunda derivada eu tenho uma curva, o volume equivalente está entre 88 aí no caso e 89. Vamos espaçar bem. Por que às vezes aonde cruza aqui na segunda derivada dá bem no 88,5 e às vezes dá mais próximo do 88 ou às vezes dá mais próximo do 89, né? Por que cruza mais próximo do 88, às vezes mais próximo do 89 e às vezes bem no meio? Que nem outro exercício deu bem no meio praticamente. Aqui já não deu, já deu mais aqui, Isso tem a ver com o tanto que explode para cima e o tanto que explode para baixo. Se explode pouquinho para cima e muito para baixo, olha lá, vamos olhar a curva. Olha lá, explodiu até aqui embaixo e aqui em cima, explodiu bem pouquinho aqui, Então quando eu ligo, vai passar bem perto do 88, né? Agora, se eu inverto a brincadeira, né? Então percebe que a segunda derivada me dá uma sensibilidade, me dá um refino para achar o volume equivalente. Eu não está entre 88 e 89 existem milhões de números, infinitos números, né? Mas aonde é o volume equivalente? Qual é o volume equivalente? A primeira derivada pegou em 88,5, essa daqui pegou aqui no 88,28, né? Então, e quando que ela fica mais próximo do outro, né? Quando ela explode muito para cima. Então vamos olhar aqui, o 88 está aqui e o 89 está aqui, Quando ela explode muito para cima, né? Muito para cima e pouco para baixo, olha lá. Quando ela explode assim, a hora que eu cruzo, os dois pontos, dá mais próximo do 89. Não dá bem no meio, né? Então quando explode para cima igual explode para baixo, aí dá bem no meio. Gente, é muito legal entender isso, né? O que está em jogo aqui em tudo? Semelhança de triângulo. Ó, que legal, é geométrico o raciocínio, né? É muito legal de entender isso,
tá? Então, a segunda derivada ela é mais refinada, gente. E aí, professor, para que esse refino todo? Daqui a pouco você vai entender, tá? Daqui a pouco você vai entender. Muito bom. Ai, ai. Ó, então, tá aí um exercicinho para você fazer na tua casa, tá? Olha lá. Esse aí você faz em casa. Tá aqui a tabela original da titulação, tá? Ele titulou, então as leituras ao lado foram tidas para a titulação potenciométrica de um ácido fraco monoprótico por uma solução de NaOH 0,1 molar. Trace os gráficos pH versus volume da primeira derivada e da segunda derivada. Estabeleça qual o valor do pH no ponto de equivalência. O volume de NaOH correspondente e qual a concentração do ácido, sabendo que a alíquota titulada foi 25 ml. Então eu coloquei 25 ml no becker. Ó, imagina, vamos equacionar isso aí. Eu só vou equacionar e aí depois você faz na sua casa, tá? Olha lá, eu vou te ajudar, mas eu não vou resolver não. As leituras ao lado foram obtidas para a titulação potenciométrica de um ácido fraco monoprótico. Então eu tenho aqui, ó, um HX, é monoprótico. Ele não disse qual que é o ácido, certo? Ele fez a titulação com uma base NaOH de concentração 0,1 molar, certo? O que é para fazer? Ele te deu os dados, a tabela de titulação. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a tabela da primeira derivada, a tabela da segunda derivada, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, tenta, não precisa traçar gráfico não, tá? Senão ninguém merece. Não precisa traçar gráfico não. Tenta fazer no olhômetro, achar aonde está o volume equivalente olhando para as três tabelas. Faça esse exercício de achar no olho, tá? O volume equivalente. Aí, achando no olho, né? Você vai fazer o seguinte, você vai usar a fórmula acoplada da segunda derivada. Lá na tabela da segunda derivada, você vai usar a fórmula para achar o volume equivalente. Tá? Muito bem. Aí, olha só, esse volume equivalente é o volume de NaOH que você gastou para titular o ácido, certo? Ó, como o ácido é monoprótico e a base só tem uma hidroxila, a fórmula molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base, né? A molaridade do ácido é o que eu quero descobrir, que está aqui. O volume do ácido ele me deu. Ele falou que é uma alíquota titulada de 25 ml, ou seja, 0,025 litros. A molaridade da base, que está aqui em cima, eu tenho 0,1 molar. O volume da base é o volume da base que eu gastei, é o volume equivalente. É o volume que eu coloco aqui que me traz equivalência entre essas duas quantidades de mols. É o volume que me traz equivalência, certo? Como é que eu acho esse volume equivalente? Eu vou fazer por meio da fórmula da segunda derivada, tá? Então não traça gráfico nenhum. Tá lá escrito que é para traçar gráfico, não traça. Você só faz a tabela original, a tabela da primeira derivada do lado, da segunda derivada, e pega os 4 valores da tabela da segunda derivada, injeta na fórmula e acha o volume equivalente para o tio. Esse volume equivalente você joga aqui e acha a concentração do ácido. Tudo bem? Beleza? Está equacionado. Agora, ó, é legal a gente perceber a importância das coisas. Quando você olha para esse conjunto de dados na titulação, olha só,
ele não está fazendo de 1 em 1 aqui, ó. Ele jogou 1, depois mais 1, depois 2, depois 3, depois 3, depois 2 de novo, depois mais 2. Ele foi variando. Por que isso? O cara às vezes está sem paciência. O resultado é o mesmo, tá? Ele jogou 1, depois jogou mais 1. Aí ele viu que o pH quase não mudou, ele veio aqui e jogou 2. Rotina de laboratório é assim, a gente tá com pressa, você vai tacando lá. Jogou 3 aqui, ó. Depois jogou mais 3, né? Aí ele provavelmente viu que o pH deu um saltozinho maior, aí ele jogou 2 de novo. Ele foi, né? Aí fica a dica, né? Por que que aqui, ó, ele já diminui, ó? Do 15 ele foi para 15,5, aí depois do 15,5 ele foi para 15,6, ó. Daqui para cá ele foi de 0,1 em 0,1, ó. Porque ele percebeu que foi saltando demais o pH, ó. Quando chegou do 15 para o 15,50, ó, aumentou em praticamente 0,7 o pH, né? Em meio ml. Ou seja, o que ele está percebendo? Ele está percebendo com os valores do pH que está saindo no pHmetro que a derivada está empinando, né? Está aumentando a empinada. É isso que ele está percebendo. Então ele, vou devagarinho. É que nem na titulação convencional. Na convencional você não tem a fenolftaleína lá virando, né? Então a fenolftaleína, no início você tucha de soda e vai tocando pau, vai tuchando. Aí quando você vê que vai chegando próximo do volume equivalente, a cada gotinha que você joga, o negócio deixa rosa pra caramba tudo que tá ali. Aí você dá uma balançada, o negócio desaparece. Aqui a sensibilidade do instrumento é a mesma coisa, né? É o salto, a empinada no pH que está me dizendo se está chegando próximo do volume equivalente ou não, né? Por isso que ele foi variando aqui a brincadeira. E aí por que eu estou falando isso, gente? Porque quando você pega esse conjunto de dados, e aí eu pergunto para você aonde que está o volume equivalente, fica ruim de enxergar só batendo o olho. Por que fica ruim? Porque o pH está variando muito. Nossa, tá vivo. Aqui é sem maquiagem, gente. Olha lá, vai tocar assim mesmo, né? Então, o pH tá variando muito e o volume também que eu joguei, certo? Ficou claro porque que eu começo adicionando bastante volume e depois eu vou diminuindo? Porque eu percebo que o pH tá empinando, tá aumentando. Às vezes eu jogo uma gotinha, o pH vai lá para cima, então tá chegando perto do volume equivalente. Beleza? Então, o que é para fazer nesse exercício? Você vai prolongar essa tabela, vai fazer mais 4 coluninhas, 2 para a primeira derivada e 2 para a segunda derivada, certo? Vai destacar os 4 números aqui da segunda derivada, vai jogar na fórmula e vai calcular a concentração molar. Beleza? Olha que legal, esse aqui também fica para casa, né, para você fazer, mas eu vou dar uma equacionada para você, tá? Vamos lá. Olha que bacaninha. É o seguinte. Então, vamos ler assim. A titulação de um comprimido de AS infantil foi realizada potenciometricamente com NaOH 0,1 molar, gerando os dados abaixo. Determine a massa de AS no comprimido. Esse aí também vai ficar para casa, tá, gente? Dados. A massa molar do componente ativo do AS é 180,168 gramas por mol, tá? Ó, essa daqui é a fórmula estrutural da substância ativa do AS, tá? É o ácido acetil salicílico, né? Muito bem, quando a gente olha para essa estrutura, você percebe que tem só um hidrogênio ionizado, beleza? Ó, é esse hidrogênio aqui que vai reagir com a hidroxila, formando água, né? Portanto, 1 mol do ácido acetil salicílico vai reagir com 1 mol de NaOH. A proporção é 1 para 1. Portanto, MV do ácido é igual a MV da base. Certo? Beleza? Ó, aqui, a forma como ele colocou os dados
Foi uma forma um pouquinho diferente da do tio, mas não tem problema nenhum. Ó. Faz no olhômetro. Ó que interessante na titulação, como é que ele fez. Ele no começo, ó, tudo isso aqui foi um recorte, tá? Entre 22 e 23,5. Ele começou a titulação com 0 ml, mas é um recorte da tabela, né? E aí ele também suprimiu aqui algumas coisas, mas enfim. Ó, 22,5, ó, ele estava fazendo de meio e meio. Daqui para cá, ele já fez de 0,1 em 0,1, ó, 22,5, 22,6, 22,7 e assim. Por que ele diminuiu de 0,1 em 0,1? Porque ele percebeu que estava aumentando demais o potencial. Ó, outra coisa curiosa é que nessa titulação potenciométrica, ele deu a instrução para o equipamento para não trabalhar com pH e trabalhar sim em potencial. Porque, na verdade, o que o equipamento mede é potencial. É que a gente pede para facilitar a nossa vida, para ele converter os valores para pH. Né? O potencial está associado com a concentração de H+, por meio de Nernst, e tendo a concentração de H+, eu aplico menos log e acho o pH. Né? Então o equipamento já me dá direto em pH. Nessa titulação aqui, ele está fazendo com potencial, tá? E se eu plotar isso aqui, ó, vai dar sigmoide, gente. Mesmo não trabalhando com pH, trabalhando com potencial, dá sigmoide, tá? É porque aqui ele recortou do 22 até o 23,5. Então, não seria legal pegar a tabela completa, desde o 0 até os 50 ml, tá? Para você ver a sigmoide formar direitinho. Muito bem. Então, ó, pegou um exercício desse numa prova, num concurso, putz, bate o olho aqui e toca o pau. Aproveita que ele, depois que percebeu que a derivada estava empinando, ele foi de 0,1 em 0,1, e aí você nem precisa ficar jogando os dados na fórmula da segunda derivada. Por quê? Porque você não tem tempo para perder. Né? Olha só como é que é simples de pegar, ó. Você bate o olho aqui, ó, na primeira derivada, ó, esse aqui tá o dado, ele suprimiu o volume aqui, né? O volume médio, e também suprimiu o volume aqui, ele tirou as colunas do volume. Por quê? Porque o que importa aqui é o dado da derivada, ΔY por ΔX. Aonde tem a maior primeira derivada? Aqui, ó, 2.390, certo? Ó, qual que é o volume? 23,1.